Tudo bem ou não? Podemos começar, Paulo? Claro, sim. Temos mais gente para chegar, mas entretanto vamos aqui tentar respeitar aqui o tempo que nós demos. Se nós pusermos isto está bem? Obrigado pela vossa presença para mais uma formação com o Hugo. Trouxemos hoje aqui o Hugo para nos fazer uma apresentação sobre o setor Body Mission. Para quem não me conhece, o meu nome é Armindo Mancha, sou representante de vendas da LR em Portugal e o Hugo hoje vai-nos falar aqui sobre o setor metabolismo e aquilo que ele representa para a LR. Isto foi um conceito completamente desenvolvido pela LR com uma adição de 2 produtos novos. Não vejam isto só pelo lançamento de 2 produtos isolados, mas pelo conceito que aquilo é. E este conceito, basicamente, é construído com base nas 9 referências mais vendidas pela LR e já representa 45% das vendas globais da companhia. E cada vez mais o Health Mission vai estar no centro estratégico de desenvolvimento de novos produtos, ok? E este lançamento de produtos também foi o mais responsável pela construção e desenvolvimento de novas carteiras e que apresentou o maior volume de pontos bastante importante para a vossa organização. Em relação à parte técnica, que eu não entendo muito, que é a parte do Hugo, chamo o Hugo e peço uma salva de palmas para receber o Hugo. Boa tarde a todos, eu sou o médico da LR, como vocês sabem, já me conhecem, a maioria de vocês já me conhece. Depois vamos falar um bocadinho outra vez sobre a parte do conceito novo que a LR lançou há muito pouco tempo, o Health Mission, que, na minha opinião, já disse isto várias vezes e volto a repetir, para mim é o melhor conceito até agora porque toca em todos os pontos, desde que o alimento entra no organismo até que sai. Portanto, nós temos aqui o que é que já foi feito com sucesso na LR, a máquina azeite de Garden, depois o Body Mission há cerca de um ano e meio, e depois agora o que nós vamos falar um bocadinho sobre o Health Mission. Sabemos que todo o nosso corpo vai funcionar melhor quando está equilibrado, e por isso é que foi criado o Health Mission. Temos aqui que, digamos que é uma versão adaptada não só para a parte da perda de peso, mas também para a parte da saúde do Body Mission, associando também os benefícios do aloe vera. Portanto, Health Mission porquê? Porque a saúde é e tem que ser a nossa principal missão. Daí o nome. E é uma missão que é possível, não é uma missão impossível, é uma missão que é concretizável se nós nos esforçarmos para isto. E como é que nós fazemos com que a missão seja possível? Se tomarmos a saúde como um estilo de vida, como comportamentos diários e não só ao fim de semana, etc. Claro que todos nós temos excessos ao fim de semana, às vezes não praticamos exercício suficiente, mas se a base do nosso cotidiano for um estilo de vida saudável, vamos conseguir, mesmo quando fizermos análises anuais, semestrais, etc., independentemente da atividade física, do peso, das doenças que tenhamos, vamos ter um corpo saudável. Portanto, nós temos que perceber que para que o corpo seja saudável, o organismo tem que obter todos os nutrientes que nós necessitamos para as atividades do dia-a-dia, não é? Que as células desempenham, e, ao mesmo tempo, o nosso corpo tem que se livrar de tudo o que é mau, de tudo o que é tóxico, portanto, das toxinas. Como é que isto acontece? Temos que ter em atenção a interação entre 3 metabolismos do nosso corpo. Quais são? Intestinal é o primeiro, segundo, hepático, terceiro, células. Portanto, o alimento e nutrientes, consecutivamente, vão entrar e vão ser absorvidos no intestino, depois vão ser filtrados entre o que é bom e o que é mau no fígado, e depois o que é bom vai ser utilizado nas células. Até aqui, certo? Perceberam? Pronto, o resto da apresentação é muito a falar disto. Se vocês perceberam isto, vão perceber tudo o que vem a seguir. Além disto, se isto funcionar bem, se a parte do intestino, fígado e células funcionarem bem, isto vai promover um plus no nosso corpo, um efeito adicional. O que é isso? Da regeneração contínua do corpo. Nós conseguimos fazer o que está bem as atividades do dia-a-dia e conseguimos regenerar e renovar aquilo que não corre tão bem. Mais facilmente, está bem? Aquilo que nós chamamos de autocure, a autocura do organismo, está bem? Portanto, nós vamos incidir nesta apresentação e dividi-la em 3. Primeiro vamos falar no intestino e o que é que temos de produtos para ajudar no intestino, que vai ser responsável pela absorção de nutrientes da própria alimentação, dos alimentos que ingerimos e a proteção face às toxinas que nos rodeiam diariamente. Depois vamos falar na segunda parte do fígado, que é considerado o filtro do nosso organismo, que vai diferenciar aquilo que é bom daquilo que é mau. E depois, ao fim, as células, que é para onde vão viajar estes nutrientes considerados pelo fígado como bons, para cumprirem as suas funções. Portanto, em jeito de resumo,
desde que entre o organismo até ao fim, vai fornecer tudo o que o nosso corpo precisa para funcionar na sua plenitude, e ao contrário, depois de funcionar na sua plenitude, vai eliminar tudo o que é discreção, produtos de discreção, toxinas e tudo o que é prejudicial. Certo? Faz sentido. Entra tudo, funciona com o bom, sai o mau. Portanto, relativamente à primeira parte e ao intestino, é responsável pelo fornecimento de alguns nutrientes a partir dos alimentos e pela desintoxicação do próprio corpo. É responsável então pela absorção dos nutrientes e a remoção dos produtos de tudo o que é mau, das impurezas e das toxinas. Além disto, é um órgão muito importante para a nossa proteção e para o nosso sistema imunitário, aumentando a nossa imunidade, porque vai purificar e eliminar do nosso corpo todas as substâncias que não interessam e que nos fazem mal ao funcionamento diário do corpo. E, portanto, diz-se que o intestino é considerado o segundo cérebro. Já alguém ouviu isto? Sim. O funcionamento é muito similar. Só por curiosidade, sabemos que a área do intestino, claro que isto está aqui tudo enrugado dentro, mas a área do intestino é de 200 metros quadrados. É gigante. Cerca de 100 vezes o tamanho da pele do nosso corpo. Portanto, nós vemos que a pele já é o órgão maior do corpo e esta ainda tem 100 vezes o tamanho da pele. É gigantesco. Portanto, a área de absorção dos nutrientes é gigantesca. E por isso é que vai influenciar tudo o que acontece no nosso corpo. E, portanto, surge aqui um dos nossos produtos que foi agora melhorado, que antes era o Pro 12 e agora é o Pro 12 Plus. Porquê? Porque é um composto que é o composto dos pós-bióticos. Antes já havia os pré-bióticos e probióticos, agora acrescentamos os pós-bióticos. E, portanto, aqui falamos de um complexo triplo, porque tem estas três partes, está bem? E permite que a flora intestinal funcione de modo equilibrado, o que é a base para o intestino a funcionar bem e saudavelmente. Explicando aqui um bocadinho o que é isto do pré, pró e pós-bióticos. Pré-bióticos são todas as substâncias que estimulam o desenvolvimento das bactérias que nós chamamos comensais. O que é que quer dizer bactéria comensal? Alguém sabe? Protetora. Só isto. Está bem? São aqueles palavrões que os médicos assim usam, mas bactérias protetoras do organismo e da própria flora e funcionamento intestinal e do nosso sistema imunológico. Portanto, têm três funções principais. Diminuem a presença de tudo o que é mau, dos micro-organismos nocivos, reduzem a absorção de muitas coisas que resultam em doenças que são muito prevalentes na comunidade portuguesa, nomeadamente a gordura e o açúcar, que vai resultar em quê? Diabetes, e mais? Fígado gordo, Mais? AVCs, hipertensão, tudo. Tudo isso vai ser reduzido e a percentagem de doenças que pode aparecer e é muito mais visível o efeito antes de aparecer. Depois de aparecer ainda é difícil mudar alguma coisa. Mas a prevenção aqui é muito importante. E depois temos o terceiro ponto, que vai, além disto tudo, que já era suficiente para mim, aumentam a absorção de alguns minerais essenciais para o metabolismo musculoesquelético e osteoarticular, os ossos, articulações, músculos e tendões, nomeadamente o cálcio, o ferro, o fósforo e o magnésio. Se me vendessem um suplemento assim, para mim já chegava, mas ainda temos mais duas coisas para falar. Probióticos, que são milhões de bactérias por cada cápsulazinha que vocês tomam, têm 12 tipos de bactérias diferentes e vai fortalecer a nossa imunidade, prevenir algumas doenças, nomeadamente quadros alérgicos, rinites alérgicas, rinocinusites, sinusites, conjuntivites, podia estar aqui a dizer ites até amanhã, e previnem algumas infecções urinárias genitais mais comuns nas mulheres por causa da anatomia do trato genital feminino, que tem uma área de abertura ao exterior maior, portanto a probabilidade de infecções é muito maior, assume uma importância aqui maior, e auxiliam também na proteção de algumas doenças cardiovasculares, nem que seja pela diminuição da absorção da gordura e do açúcar que nós falámos, e vão suavizar algumas doenças mal-estar gastrointestinal, nomeadamente algumas gastroenterites, intolerâncias à lactose. Todos desenvolvemos um certo grau de intolerância à lactose. Quanto mais deixamos de beber leite, mais a intolerância à lactose aumenta, está bem? Não há aqui ninguém que não seja intolerante. Podem ser uma porcentagem muito, muito baixa, está bem? E por isso não sentirem efeitos disso. E depois, para mim, o que é mais importante, porque sou da área da saúde, é que alguns estudos médicos mais recentes associam a toma de probióticos à redução de uma doença potencialmente fatal, que é o risco do cancro do cólon. Depois, a nova parte do complexo triplo, os pós-bióticos, através do componente ativo que já é patenteado para o lacto T, que vai reduzir significativamente a intensidade da inflamação, principalmente intestinal, mas também noutros sítios,
nomeadamente nos olhos e na pele, tem um poder anti-inflamatório global, e depois sabemos que tudo o que eu falei até agora, pré, pró e pós-bióticos, tem uma ação sinérgica. O que é que eu quero dizer com isto? É que quando são tomados em conjunto, a ação de cada um potencia-se. Certo? Foi perceptível até aqui? Portanto, isto já falámos. Uma curiosidade sobre o Prodose Plus. Sempre que tem a sua cápsula tem uma coisa que se chama duplo encapsulamento. Porquê? Vamos tentar perceber sem estas imagens que não são precisas para nada. Onde é que o Prodose Plus vai fazer efeito? No intestino. Por onde é que tem que passar antes de chegar ao intestino? O que é que o estômago tem? Portanto, este duplo encapsulamento vai permitir que a cápsula externa, digamos, a dupla, resista aos ácidos do estômago para fazer o seu efeito pleno no intestino. Fácil, não é? Começaram um slide para nada. Isto aqui só mostra que com o duplo encapsulamento, quando a cápsula é submetida ao ácido do estômago 2 horas, que é mais ou menos o tempo de chegar ao intestino, as bactérias ainda estão todas vivas. As verdes, estão a ver? E em cima está tudo vermelho, já está tudo morto. Pronto, isto é só um resumo do que fomos falando. E agora falamos um bocadinho do colostro. Tem 3 funções essenciais. Melhorar o funcionamento intestinal também, por isso é que tem também na parte do intestino, na parte inicial do metabolismo, porque vai promover a absorção de nutrientes essenciais ao próprio funcionamento, depois na terceira etapa, o funcionamento celular. Promove também o fortalecimento do sistema imunológico e por isso é que atua no intestino, porque vai promover a criação de fatores imunológicos, anticorpos, que é o que nos defende das ameaças internas e externas, e os reguladores deste processo todo imunológico. O que é que são ameaças internas e externas? Tem aqui alguns exemplos. Infecções, gastroenterites, amidalites, sinusites, essas coisas todas. Alguns produtos químicos e tóxicos que é impossível deixar de contactar. Todos nós contactamos diariamente, é impossível. Portanto, se não podemos evitá-los, temos que arranjar forma de nos protegermos contra eles. E depois, alguns certos tipos de células tumorais, como vos falei há bocado, por exemplo, no cancro do cólon. Além disto, sabemos que é um composto que tem um processamento muito suave, porque é produzido a frio e preserva então a naturalidade de todos os seus constituintes. Todos sabem o que é o colostro? É o primeiro leite. É o primeiro. Primeiro leite da vaquinha. 12 horas. Agora passamos à segunda parte. Até aqui alguma dúvida? Não. Tudo claro. Agora vamos passar ao filtro do nosso corpo, o fígado. Já passámos o intestino, agora vamos passar à segunda parte. O fígado é responsável pela conversão e armazenamento dos nutrientes que vêm do intestino. Portanto, vai manter o ambiente livre do que é mau e potenciar o que é bom. Daí, funciona como o filtro do nosso organismo. E, em jeito de resumo, para um filtro funcionar bem, o que é que tem que estar? Limpo. Portanto, o filtro tem que estar filtrado, digamos assim, para ir filtrar o organismo a seguir. Portanto, se isso acontecer, vai promover a desintoxicação, ou seja, vai tirar tudo o que é mau do organismo e também fornecer alguma energia, nomeadamente controlando também, acessoriamente, algumas doenças crónicas, como vocês já deram exemplos, e muito bem. Qual é a quantidade de sangue que nós temos no corpo, mais ou menos? 8. 8. Disseram todos mais, sim. Entre 5 a 8, 6 a 8, lá. Quanto tempo é que estes 7 litros demoram a passar no fígado? Mais ou menos. Eu já ouvi meia hora. 7 minutos. 7 minutos. 3 a 5 minutos. É importante ou não é o fígado? Muito. Faltava aqui qualquer coisa ou não faltava? Faltar. O que é que era? Liver support. Era isto. O que é que era? Portanto, o liver support vai permitir a nutrição, a desintoxicação e a própria proteção de um dos órgãos mais importantes para a purificação do nosso organismo. E, além de ser cientificamente comprovada a sua eficácia, é enriquecido com algumas substâncias que vão atuar noutros órgãos, pus aqui uns bonequitos para perceberem que órgãos é que atuam. A vitamina B6 no efeito cognitivo, a colina diretamente no fígado, o manganês no fortalecimento do osso e o molibdênio na excreção renal de tudo o que não interessa ao organismo. Pronto. Além disto, este liver support, como tem um componente natural muito forte, é constituído ainda por artemisia, cardo mariano e clorela, que são substâncias vegetais naturais. Só que uma breve explicação sobre cada uma.
Artemisia tem um apoio digestivo muito forte, suaviza todo este processo digestivo, reduzindo algumas sensações como a sensação de infartamento, etc. Torna esta transformação de alimentos grandes em nutrientes pequeninos que sejam fáceis de absorver muito mais suave e, portanto, reduz alguns sintomas comuns, nomeadamente a sensação de infartamento, que vos falei, desconforto abdominal, algumas náuseas que possivelmente podem resultar em vómitos e alguma diarreia ou até obstipação, ainda que sejam contrários. E depois tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, muito evidente, porque contém alguns antioxidantes naturais, é uma curiosidade, os nomes não interessam, que protegem todo o nosso organismo contra os danos que podem ser na estrutura da célula. A célula pode estar a funcionar mal porque a sua estrutura está quebrada, ou então a estrutura está perfeitamente normal e o que funciona mal é a função diária da célula. Atua nestes dois tipos de lesão, digamos assim. Carbo mariano protege o fígado em si, o filtro do corpo em si, porque permite uma constante renovação e o que torna o fígado renovado e mais eficaz nas suas funções. E depois também tem a própria função de desintoxicação. E aqui esta frase que está a roxo foi aquilo que vos disse há bocado. O filtro só consegue limpar o corpo se estiver filtrado ou limpo, certo? Se vocês vão varrer a casa com uma vassoura que está toda suja, a casa fica pior ainda, certo? Foi infeliz a comparação. Não, foi boa, muito boa. E depois tem a parte da clorela. Eu só que não barras em Tem também propriedades antioxidantes e protege contra toda a inflamação que este stress oxidativo diário vai criar. E depois tem outros nutrientes que vão enriquecer o produto, nomeadamente algumas proteínas para o funcionamento musculoesquelético, vitaminas B, C e K e alguns minerais que também já fomos falando. Em jeito de resumo, temos as três principais funções deste composto: fornecimento de nutrientes, vitaminas, minerais e a clorela que acabámos de falar. A desintoxicação, porque decompõe e elimina os resíduos tóxicos. E depois também a proteção do fígado, que é o filtro do nosso organismo. Até aqui. Tudo ok? Tudo claro? Vamos à terceira parte. As células e o metabolismo celular. São importantes porque fornecem energia para nós fazermos tudo o que estamos a fazer, nomeadamente estar aqui na apresentação, às 8h30 ver o Porto em Aerobraga, essas coisas. E vais precisar de muita energia para vir de Sim, Braga. vamos precisar de bocado de energia porque o Porto deste tempo está... Para vir de Braga. Eu vou falar disso. Carregado. Gera, distribui e fornece alguma energia. São produtores também de algumas hormonas que precisamos para viver de forma equilibrada e fazemos todas as nossas funções. Protetoras, porque são as células, tudo isto é célula. Portanto, a célula funciona como primeira barreira, primeira defesa do nosso organismo e protege, é a primeira proteção contra todos os perigos. E tem que ter uma forte resposta para tudo o que passar já venha com menos força. E depois também são eliminadoras, porque vão promover a eliminação e a desintoxicação de impurezas e substâncias tóxicas, como já vos disse 2 ou 3 vezes. Isto é só um esquema para vocês perceberem como é que isto acontece. Dos vasos sanguíneos, dos capilares, vai tudo para as células, o que é bom, oxigênio e nutrientes. As células fazem o seu trabalhinho e volta tudo o que não interessa. Dióxido de carbono e os produtos tóxicos. Está bem? Claro? Portanto, falando um bocadinho do que é que pode ajudar neste metabolismo celular, temos o aloe vera, qualquer que seja o aloe vera drinking gel, porque permite um metabolismo eficaz e melhora a biodisponibilidade de nutrientes. Faço sempre esta pergunta nas apresentações. O que é a biodisponibilidade? Aí vamos chubar. A biodisponibilidade é só a capacidade do organismo absorver uma determinada coisa. Certo? Se melhora a biodisponibilidade, a capacidade de absorver os nutrientes, neste caso humus, vai ser maior. Está bem? Eu gosto sempre de desconstruir estes termos que parecem palavrões de outro mundo, que não querem dizer assim nada. E depois, promove também o suporte do metabolismo celular. Os nutrientes bons chegam melhor e em melhor estado às células e os produtos finais, aqueles que não interessam, os resíduos, são excretados mais facilmente. Além disto, tem um papel muito forte imunoprotetor e regenerador, porque atua diretamente no sistema imunológico e fornece energia para tudo o que fazemos durante o dia. E depois falamos do ProBalance, que é ideal para o equilíbrio ácido-base, exatamente. Códigos para mal.
Ah, ok. Ah, Bom olho. ah, Pronto, o ProBalance faz com que, quando nós temos o corpo cheio de stress oxidativo, quer seja psicológico, quer físico, cheio de inflamação, com alguma agressão externa, algum quadro infeccioso, algum quadro alérgico, o que é que vai acontecer? Aumenta a inflamação. Certo? E o pH desce ou sobe? Desce. Porque se torna ácido. O que é que o ProBalance vai fazer? Reduz essa acidez e aumenta o pH, certo? O pH ideal do nosso corpo é 7,35, 7,45. Abaixo de 7,35 o pH é tão ácido que parece limão. Tudo inflamado. Acima é raro acontecer, pronto, não interessa. E depois, este ProBalance vai neutralizar o excesso de acidez, de inflamação que acontece no nosso corpo, equilibrando a resposta que o nosso organismo dá a este mecanismo ácido-base, certo? Portanto, vai neutralizar o ácido que está em excesso, a inflamação que está em excesso. E depois, vai adicionar também, por isso é que é muito utilizado, foi a primeira formação que eu vos dei na LR, sobre sistema osteoarticular e musculoesquelético, porque vai adicionar alguns minerais como magnésio, potássio, cálcio, vai fortalecer muito estes 3 organismos do nosso corpo. O que é que provoca este desequilíbrio ácido-base mais para a parte do ácido? Tudo o que está ali, mais 40 coisas. Uma dieta desequilibrada, a falta de exercício, stress, ansiedade, depressão, mecanismos na alimentação. Ou seja, desequilíbrios. Exatamente. Desequilíbrios na tiroide, no estômago, tudo. Está bem? Mais um esquemazinho. E depois fiz aqui um resumo de como é que isto se toma, porque basicamente isto não são produtos isolados, é um conceito, e como é que se toma o conceito, digamos assim. Temos 3 partes para este set todo. A cura intestinal, certo? Que é composto por colostro, 8 ml de manhã e depois à noite Pro12 Plus, Pro12+. A segunda parte do fígado é uma cápsula apenas à tarde ou à noite, como quiserem, do Liver Support. E depois, para a última parte do metabolismo celular, fazemos 3 vezes por dia, à vossa escolha os horários, mais ou menos distribuídos no dia, com 30 ml antes das refeições do Drinking Gel e 4 comprimidos a seguir à refeição do ProBalance. Certo? Podem tirar fotos para depois se lembrarem, se quiserem. Está bem? Pronto. E era isto que eu vos tinha para dizer da parte médica, digamos assim.